Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 154. E para você ver, hein? 154 vídeos, 43 páginas só do livro da Gênese. A Gênese, ela é composta por 479, 480 páginas. Agora, 480 páginas, 42 páginas, 154 vídeos. Eu acho que eu não desencarno no ano de 2023, não vai dar tempo, não. A não ser que alguns amigos, encarnados, amigos meus, assumam a responsabilidade. A Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, nós terminamos a questão de número 42, nós vamos para a questão de número 43. Mas acontece que nós ainda temos algumas coisas, para você ver, nós ainda temos ainda algumas coisas a tratar na questão de número 42. Porque, na verdade, a doutrina dos espíritos, na condição de consolador, ela nos esclarece de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra e, obviamente, para onde nós iremos. Quer dizer, devido à preexistência da alma, à imortalidade da alma, à reencarnação, à lei de causa e efeito, de ação e reação. O Espiritismo remonta às causas. Diferente de outras teologias, arbitrárias, ciências arbitrárias, religiões arbitrárias, doutrinas arbitrárias. O que nós queremos dizer, veja bem, com relação à doutrina dos espíritos em matéria de consolo. Eu vou reler novamente um trechinho aqui da questão de número 42 para poder esclarecer alguns itens que ainda encontram-se de acordo com a questão de número 42. Kardec ele diz assim: demais, se considerar o poder moralizador do Espiritismo, pela finalidade que assina a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, olha só para você ver, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, a certeza de os rever, a possibilidade de confabular com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu, é inteligência, sabedoria e moralidade. Então, veja bem, aqui os seres que possuem
os esclarecimentos da doutrina dos espíritos, são seres, de certa forma, assim, se não resignado, procuram se resignar, porque sabem que desfrutam do Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola mediante todas as aflições da vida, todos os percalços, todas as atribulações. Então, por exemplo, justamente pelo fato, aí já é fato, justamente pelo fato da humanidade ser orientada, uma boa parte da humanidade ser orientada por teologias arbitrárias, ciências arbitrárias, religiões, doutrinas arbitrárias, é que o índice de suicídio é elevado no mundo todo. É por esse fato também orientado por estas religiões, você entendeu? Que o índice de eutanásia no mundo também é elevadíssimo. É justamente pelo fato de todas essas doutrinas arbitrárias, ciências arbitrárias, religiões arbitrárias, teologias arbitrárias, que existe no mundo um método que se chama criogenia. Eu acho que é criogenia mesmo. Criogenia. Depois você dá uma procuradinha no YouTube aí que você vai encontrar, né? Então eu vou até anotar aqui, criogenia. Eu não me preocupo com o tempo, você já observou, né? Genia. A criogenia é um método que justamente só recorrem à criogenia seres muito materialistas, seres muito ateia, feminino, né? Seres orgulhosos, egoístas, seres totalmente ignorantes dos desígnios das leis de Deus. Seres primitivos que recorrem à criogenia. Então, por quê? Veja bem, a criogenia é um método que olha só no que eles acreditam, aparece um câncer que o médico, o oncologista diz assim, esse câncer ele é, no momento, no século XX, no século XXI, ele é, por enquanto, ele é incurável. Não existe cura para esse câncer. Não existe cura, doutor? Não existe. Mas existirá um dia? Pode ser que no século 22,
23, apareça a cura desse câncer ou dessa outra doença qualquer. Por exemplo, mal de Alzheimer, Parkinson, né, que é também a ELA, né, esclerose lateral amiotrófica e muitas outras doenças. São milhões de doenças consideradas assim incuráveis, né? Doenças que não têm cura, porque ainda não existe aqui na Terra, na ciência médica, medicamentos capazes de curar aquela enfermidade. Luiz, mas faz parte da questão 42 para você ver. E eu achava que eu tinha terminado a questão de número 42, ainda tenha um bocado de coisa ainda para tratar nela, na questão 42. Essa 42 aqui é muito profunda. Então, veja bem, a doutrina dos espíritos, ela consola a pessoa, dizendo, de certa forma, à pessoa, é a lei de causa e efeito. Todo mundo tem o direito de plantar. Então, é preciso também o dever, a responsabilidade de colher. É a lei de causa e efeito. A doutrina dos espíritos nos consola com relação a esse fator. Resigna-te mediante a enfermidade. Porque esta enfermidade é uma bênção. No Evangelho está escrito mais ou menos assim: a dor, o sofrimento, é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. Então, o Espiritismo, ele nos consola da seguinte forma: resigna-te, porque você mesmo quem plantou, não foi ninguém. E outra, fique tranquilo, porque não só existe a preexistência da alma, como também existe a imortalidade da alma. Você, ao desencarnar, você não vai desaparecer. Você não vai para o inferno, vamos dizer assim, nem para o limbo. Você não está, mediante essa enfermidade, você não está condenado por Deus. Você mesmo auto se condenou, agindo de formas contrárias às leis de Deus em vidas passadas. Essa doença, esses problemas, essas dificuldades são nada mais, nada menos do que a misericórdia de Deus te dando a oportunidade, através das reencarnações, de você quitar os débitos de vidas passadas. Então não se desespere mediante o sofrimento aparente. Por que o sofrimento aparente? Porque todo sofrimento, toda dor significa reflexo de causa. Então não existe dor, não existe sofrimento, e sim reflexo. Isso, à luz da doutrina dos espíritos, nós conseguimos enxergar dessa forma. E isso é fato, porque faz parte dos desígnios das leis de Deus. Mas nós detemos esse conhecimento graças à doutrina dos espíritos, na forma de cristianismo redivivo,
na forma de Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o índice, veja bem, com todo respeito, isso é relativo também. Por isso, o índice de suicidas dentre os espíritas é mínimo. Mínimo. Não tinha que ser 0? Não. Nós nos encontramos em processo de evolução, gente. Não é assim, não. E outra, existem muitos seres que são alvos das trevas. Esses alvos das trevas são muito amparados pela providência divina, mas eles são muito atacados também pelas trevas. Esses, de fato, que as trevas investem com tudo para acabar com eles. E mediante um deslize, qualquer coisa, porque, gente, quem não comete deslize, você vai ver onde vai parar isso aqui. E você vai ver que está tudo inserido na questão de número 42. Poderíamos ir para a questão 43, mas ainda não acabou 42. Então, os únicos seres que não cometem suicídio aqui na Terra, nós podemos dizer que é Bezerra de Menezes, Eurico Barçanufo, quando no corpo físico, nosso Senhor Jesus Cristo está longe disso. São seres evoluídos demais. Então, os seres evoluídos, eles não correm esse risco. Agora, todos nós aqui, nós temos que entender que não é porque nos encontramos na doutrina dos espíritos que somos espíritos perfeitos, bons, puros, que não. Os espíritas são, com todo respeito, a pior espécie que existe na evolução. Por isso, Deus e Jesus concedeu através do tempo meios para que cada qual trabalhassem vindo a se tornar espírita, porque espiritismo não é para quem quer espiritismo, é para quem aguenta. Então, justamente por nós possuirmos mais impureza, mais imperfeição, é que retornamos na condição de espírita. Então, o espírita, ele corre o risco, sim, de passar por suicídio. Você entendeu? Corre. O espírita corre o risco de virar bandido, de matar, de roubar, de prostituir. Ora, gente, não é perfeito. Você está entendendo? Não, o espírita não é perfeito, não é porque é espírito porque é perfeito. É óbvio, aquele que mais conhecimento tem, muito mais lhe será cobrado. Mas isso não significa que ele não corra o risco de passar por essa situação. Mas, de acordo com o conhecimento que ele tem, ele vai lutando até vencer todos esses percalços, né? Mas ele não está isento de passar por isso, porque os ataques das trevas são grandes demais. Principalmente aqueles médios, aqueles espíritas que são verdadeiros e que procuram trabalhar corretamente de acordo com os desígnios de Deus. Esses, sim, de fato, aí já é fato, que as trevas investem com tudo para poder acabar com eles. Mas vejamos bem, o índice de suicídio entre os espíritas é menor. Então vamos pensar assim, enquanto noutras ciências e noutras religiões suicidam em cada 10 em cada 10.000
suicida, vamos pensar assim, 300 pessoas. No Espiritismo, suicida lá umas 40, 50 pessoas de cada 300, 40, 50 pessoas. É assim. Porque espírita você acha, esse é que está sujeito a passar, ainda mais se for verdadeiro, os ataques é muito grande. Então, se ele não tiver muito amparo, muita assistência, muita ajuda, inclusive dos amigos no plano físico, vai pro buraco sim. Junta os pezinhos lá na cova dos pés junto. Os espíritas, verdadeiramente espíritas, eles jamais que cometem eutanásia, porque eles sabem que a eutanásia é um crime. É um crime. Mas o paciente, ele encontra-se ali na condição de um moribundo, em coma, numa catalepsia, numa letargia, né? 5, 10, 15 anos, 20 anos, mantido ali pelos aparelhos. Ele não vê nada. Vamos desligar os aparelhos. Isso aí chama-se eutanásia também, porque eutanásia não é só quando eles aplicam no paciente determinadas substâncias para parar o coração e os pulmões e todas as funções do cérebro do paciente. Não. Eutanásia é quando desliga também-se os aparelhos, uma vez nos centros de terapia intensiva. E por incrível que pareça, isso acontece muito no Brasil e no mundo, sem que as famílias fiquem sabendo, nos hospitais, uma vez ali, eutanásia praticada e realizada pelos médicos, pelos enfermeiros e por aquele corpo clínico todo ali. E isso é conhecido no Brasil e no mundo. Só que ninguém denuncia, ninguém fala nada. Mas por partes. O espírita, ele não permite que um teu parente, os aparelhos, seja desligado. Porque isso caracteriza eutanásia. Eutanásia é crime. E outra coisa, não é porque o paciente encontra-se ali em coma, numa letargia, numa catalepsia, né, que ele não ouve nada, não vê nada, porque isso é o que as pessoas dizem. Mas a realidade é que o paciente ali, ele tudo ouve o que os enfermeiros, que os médicos estão conversando. Eles ouvem tudo que os familiares ali, quando presente, comentam. A situação, a única diferença é que eles não podem reagir porque a coordenação motora orgânica, ela encontra-se de uma certa forma assim, afetada por medicamentos, como no caso do coma induzido, que é através de medicamentos,
ou através de um coma natural, então perde-se a habilidade, o sistema nervoso, o sistema, a coordenação motora, aliás. Então, por falta de coordenação motora e justamente pela alma, ela não, naquele momento, não conseguir retornar aquele corpo fragilizado, debilitado e responder a tudo que vê, que ouve, que sente, então ele guarda tudo para si. Mas o espírita, verdadeiramente espírita, ele sabe que inconsciente ali é apenas o corpo. Porque a alma ali, naquele corpo inconsciente, entubado, né, na ventilação artificial, a alma ali tudo ouve, tudo vê, tudo sente, tudo. Só que tem pacientes que, quando nós vamos passar para o próximo vídeo, vai dar sequência no assunto.